Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula gratuita da GMP Academy. Hoje o nosso tema é Sistema de Gestão da Qualidade para Organizações de Saúde. A ideia central é discutirmos a ISO 7101 de 2023, que, depois de 40 anos, o International Standardization Organization apresenta e disponibiliza para o mundo uma norma para um sistema de gestão da qualidade em organizações de saúde. Essa norma é a ISO 7101 de 2023. Temos sido abordados frequentemente por uma série de organizações de saúde que já estão certificadas na ISO 9001. Daí preparamos essa aula gratuita para falarmos da transição daquelas organizações de saúde que já têm o seu sistema de gestão da qualidade certificado com a ISO 9001 e o que será necessário para que elas façam a atualização e ajustem seu sistema de gestão da qualidade para a ISO 7101. A ISO 7101 ela mantém a mesma estrutura de alto nível da norma ISO 9001 de 2015. Ela contém o contexto da organização, liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação de desempenho e melhoria. Obviamente, o foco dela agora é específico para as organizações de saúde, então quando ela fala em entendendo a organização e seu contexto, nós vamos falar de contexto para questões internas, questões externas, partes interessadas, todas para uma área de saúde, entendendo o que eu estou fazendo para um hospital ou para uma clínica. Quando falamos em compreender as necessidades e expectativas das partes interessadas, vamos falar especificamente das partes interessadas, nossos clientes internos, nossos clientes externos, e aí nós vamos falar dos pacientes, usuários, familiares, acompanhantes dos nossos pacientes. Quando falarmos em determinação do escopo do nosso sistema, esse escopo passa a ser mais abrangente para aqueles que já têm um sistema de gestão da qualidade por um hospital ou para uma clínica, o escopo já é um sistema de gestão da qualidade para organizações de saúde. Muito pouca coisa vai mudar. E, obviamente, o sistema de gestão da qualidade vai ser estruturado agora com uma série de diretrizes específicas para a organização de saúde. Já no requisito liderança, nós temos liderança e comprometimento muito semelhante ao que a ISO 9001 pede. Política da qualidade, agora nós vamos tratar de uma política da qualidade em saúde, mas é extremamente semelhante com o que a norma ISO 9001 pede. Papéis e responsabilidades. Acesso aos cuidados em saúde. E ainda temos um quinto item de liderança, são requisitos específicos, o 5.4 e o 5.5, são requisitos específicos para liderança em saúde, acesso aos cuidados de saúde. O item planejamento mantém a mesma estrutura de ações para enfrentar riscos e oportunidades, objetivos da qualidade em saúde agora e um planejamento de mudanças exatamente igual ao contexto estabelecido pela 9001. O item apoio ou suporte é um item que também incorpora todos os princípios da ISO 9001, desde a fase de recursos, competência, consciência, comunicação e informação documentada. Obviamente, esses recursos vão ser recursos aplicados a um sistema de gestão da qualidade para as organizações de saúde. As competências vão ser competências clínicas e não clínicas aplicadas aos profissionais de saúde que estão envolvidos com o sistema de gestão. A parte de conscientização, ela amplia um pouco, porque ela vai falar da conscientização para a segurança do paciente, para as organizações centradas no ser humano, para o conceito de biossegurança. Então aqui a gente amplia um pouco o conceito na conscientização dos nossos profissionais. A comunicação, ela vai falar de comunicação interna, comunicação externa e vai ampliar essa comunicação para os órgãos de fiscalização sanitária. E as informações documentadas, obviamente, vão impactar agora nas resoluções da diretoria colegiada da Anvisa, nas instruções normativas do Ministério da Saúde, todas aquelas regulamentações que impactam diretamente no nosso sistema de gestão da qualidade. Já a grande novidade é o requisito 8, operação. Esse requisito 8, ele foi reestruturado integralmente. Ele é subdividido do item 8.1 ao subrequisito 8.1 ao subrequisito 8.12. Alguns desses subrequisitos também são subdivididos em itens, mas o primeiro requisito fala em planejamento e controle operacional para a implantação de um sistema de gestão da qualidade. É o único subrequisito muito semelhante à 9001.
A partir do requisito, ou do subrequisito 8.2, gestão de manutenção das instalações de saúde, até o 8.12, vocês vão perceber que esses subrequisitos são específicos para as organizações de saúde, levando em consideração sempre os aspectos de segurança, eficiência, eficácia e a segurança do paciente. Então, quando falarmos do 8.2, gestão da manutenção das instalações de saúde, nós temos que nos preocupar não só com a manutenção da infraestrutura, da produção de água, da central de material e esterilização, das lavanderias, das áreas de nutrição, também em todo um plano de manutenção preventiva, calibração periódica dos nossos equipamentos médicos, equipamentos eletromédicos, instrumentos cirúrgicos. Devemos usar como referência para a manutenção das instalações a RDC 50, que fala de projetos das organizações de saúde, usar também como referência a RDC 7, que fala de boas práticas nos serviços de unidade de tratamento intensivo, usar a RDC 15, que fala sobre centrais de materiais de esterilização e todos os cuidados com a manutenção. Não podemos esquecer da RDC 6, que fala de boas práticas de tratamento de roupas na parte de lavanderia do serviço de saúde. E mais um sem número de regulamentações nacionais que vão nos auxiliar a estruturar o nosso plano de manutenção da infraestrutura em saúde. Já o requisito 8.3 se preocupa com a gestão de resíduos. Na gestão de resíduos, nós podemos usar como uma referência muito forte a própria resolução 222 da Anvisa, que fala da implementação do plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, coisa que todos os nossos serviços que já têm a ISO 9001 ou aplicam as boas práticas de funcionamento do serviço de saúde já implementaram, porque é uma coisa compulsória, o plano de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde. Já no requisito 8.4, manuseio e armazenamento de materiais, a norma amplia isso não só para o manuseio de materiais, insumos, roupas, material de hotelaria, mas vai ampliar isso para os medicamentos, os cosméticos, os saneantes, os hemoderivados. Então, para medicamentos, nós podemos usar com referência a RDC 430, de boas práticas de manuseio e armazenamento de medicamentos. Para o manuseio e armazenamento de produtos médicos, nós podemos usar a RDC 65. Para o manuseio e armazenamento de cosméticos, saneantes, nós vamos usar as boas práticas já consolidadas no serviço de saúde. Então, no requisito gestão de manuseio e armazenamento de materiais, toda preocupação vai ser com o prazo de validade, com a rastreabilidade, com as condições de manuseio e condições ambientais adequadas, incluindo a cadeia do frio, para os nossos medicamentos termoláveis ou para os hemoderivados e hemocomponentes. A norma fala também e dá uma atenção especial aos pertences do usuário, ou seja, o nosso paciente, os nossos acompanhantes, os nossos familiares vão estar sendo atendidos no nosso hospital ou na nossa clínica e vão trazer seus pertences. Alguns trazem pertences corriqueiros, como um telefone celular, um computador, mas outros podem trazer um CPAP, um BIPAP, uma bala de oxigênio. Então, isso tudo deve ser cadastrado, etiquetado, identificado. E quando for também equipamentos eletromédicos, como o BIPAP, o CPAP, cabe às organizações de saúde verificarem se isso não vai impactar na rede elétrica e quais são as necessidades adicionais. Cabe também à organização de saúde a preservação desses bens e utensílios trazidos pelos nossos pacientes, seus usuários, parentes e acompanhantes. É um item bem específico para pertences do usuário. Já o item 8.6, a norma se preocupa com as tecnologias emergentes. Como essas tecnologias emergentes serão inseridas dentro do contexto da organização de saúde, como elas serão validadas antes da utilização, quais os cuidados de incorporar um novo equipamento ou uma nova tecnologia incluindo inteligência artificial, como esses processos serão validados, garantindo segurança do paciente, garantindo eficiência, eficácia e efetividade e todos os cuidados necessários. Nesse caso específico, quando nós falarmos de novas tecnologias como um equipamento, nós podemos usar todos os princípios estabelecidos
pela RDC 665, de boas práticas de fabricação, distribuição e armazenamento de produtos para a saúde, e aí nós vamos falar de todos os produtos para a saúde, incluindo as tecnologias. Vamos falar desde uma luva de procedimento, passando por um bisturi ou um monitor multiparamétrico, incluindo o algodão, o álcool 70 e todos os insumos e os nossos termômetros, os nossos oxímetros e todos os utensílios que trazem tecnologia no seu bojo. No subrequisito projeto de serviços na área da saúde, agora essa norma se preocupa profundamente com o que a gente chama de as-built, ou conforme construído. Ela pede para que o serviço de saúde tenha controlado toda a documentação do projeto atual e dos projetos de expansão, incluindo linhas de energia, linhas de água, linha de gases medicinais, como isso foi projetado, como isso foi implementado e como isso vai assegurar as condições de infraestrutura adequada para um serviço de saúde. Obviamente, nesse requisito, nós vamos trazer como apoio a RDC 50, que vai tratar de projetos dos serviços de saúde, das organizações de saúde estabelecidas pela Anvisa. Já no requisito 8.8, é um requisito muito semelhante ao requisito de qualificação de fornecedores da ISO 9001, mas ela fala de fornecimento de serviços por provedores externos. Por que ele vai ter uma abrangência maior? Porque numa organização de saúde nós temos um sem número de prestadores de serviço ou provedores externos que podem gerar um impacto direto sobre os nossos pacientes. Eu vou falar de fornecedores de serviços de limpeza, fornecedores de serviços de segurança, fornecedores de serviços de manutenção de equipamentos, fornecedores de serviço de limpeza da caixa d'água, fornecedores de serviço de manutenção das instalações, das minhas escadas rolantes, dos meus elevadores, fornecedores de serviço das instalações elétricas, fornecedores de serviço na área de manutenção de gases medicinais, fornecedores de serviço de calibração dos equipamentos. Então, todos esses fornecedores, obviamente, têm um nível de responsabilidade elevado para que não coloque em momento algum em risco o nosso sistema de gestão, a nossa infraestrutura e principalmente o nosso paciente e os nossos profissionais de saúde. Então, é um subrequisito extremamente importante no que diz respeito aos provedores de serviços externos. Já no subrequisito prestação de serviço, obviamente, aqui nós vamos mapear todos os nossos serviços, sejamos nós uma clínica de dermatologia, um hospital de oncologia, um hospital geral ou um pronto-socorro, ao mapearmos os nossos processos de atendimento, classificação de risco, atendimento pelo médico, solicitação de exames, análise do exame, prescrição do tratamento, internação, cirurgia, pós-cirurgia. Então, todo esse caminho do nosso processo deve ser mapeado e estabelecido e documentado dentro do nosso subrequisito prestação de serviço, definindo quais são os critérios de qualidade, segurança do paciente e centralidade ou humanização do serviço. Percebam, o requisito 8 operação é uma coisa extremamente nova, porque ele nunca foi previsto dentro da norma 9001, que tratava de um sistema de gestão da qualidade genérico para organizações de todos os segmentos. Já o subrequisito cuidado centrado nas pessoas fala basicamente do que já existe uma movimentação no nosso país da humanização dos serviços, UTIs humanizadas, serviços humanizados. Obviamente, ele vai trazer para nós alguns requisitos específicos do que o sistema de gestão da qualidade deve fazer para garantir que o serviço, o atendimento, a prestação de serviço seja um serviço humanizado, ou seja, centrado no ser humano, centrado nas pessoas. Muito importante também, nós vamos ter todo um subrequisito, que é o 8.11, falando da ética, a ética no serviço de saúde. Como vão ser os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas respostas dentro de um aspecto de compliance ético. Como nós vamos tratar a informação do paciente, como nós vamos garantir o sigilo dessas informações, como essas informações serão armazenadas, arquivadas e mantidas, de tal forma que isso tudo leve em consideração o sigilo e os aspectos éticos envolvidos com os protocolos clínicos e não clínicos. Por último, e não menos importante, nós temos o subrequisito 8.12, que trata da segurança do paciente,
E nesse subrequisito, obviamente, nós vamos trazer o nosso Núcleo de Segurança do Paciente, a RDC 36 de 2013, todos os requisitos e peculiaridades das boas práticas da segurança do paciente estabelecidas pela Anvisa e mais alguns itens, como prevenção do tromboembolismo ou medicamento seguro, alguns requisitos adicionais que são oferecidos pela norma ISO 7101 de 2023. Aqui a gente passou para vocês uma visão geral do requisito 8, operação, lembrando que esse requisito, ele em 95% dos casos, é o requisito extra, aonde as organizações de saúde terão que se adequar a esse requisito. Inclusive nós, da GMP Academy, além de apresentarmos um treinamento de análise e interpretação da norma ISO como um todo, onde nós vamos tratar de toda essa estrutura, do requisito 4 ao requisito 10 melhoria. Nós temos um treinamento específico sobre transição da ISO 9001 para a ISO 7101, onde nós vamos mergulhar no requisito 5, liderança, e no requisito 8, de operação. Já passa a ser um treinamento, não um treinamento de 16 horas, mas um treinamento de 9 horas, onde a gente vai mergulhar nessas diferenças, passando todas as orientações de como as organizações de saúde vão fazer para passar por essa transição e adequação do seu sistema de gestão da qualidade. O item avaliação de desempenho estruturado dentro do ciclo PDSA, a norma ISO 7101, ela já muda do ciclo Plan, Do, Check and Act e muda a fase de checagem para a fase de estudo, então é um Plan, Do, Study and Act, e aí nós vamos estudar o comportamento dos processos, estudar os riscos, estudar os benefícios, e aí ela traz basicamente o monitoramento, medição, análise e avaliação dos nossos processos, exatamente igual a 9001, traz o seu procedimento de auditoria interna, também semelhante à ISO 9001, e o procedimento de revisão gerencial ou análise crítica do sistema de gestão, também aderente à 9001. E por último, nós temos a parte de ação, onde nós vamos falar da melhoria contínua, do tratamento das não conformidades e das ações corretivas. Vocês devem estar se perguntando, essa norma não trata de ação preventiva? Não, ela excluiu esse requisito de ação preventiva porque a ISO 7101 entende que todas as ações implementadas pelo sistema de gestão da qualidade já são ações de prevenção. Então, as ações preventivas vão estar muito ligadas à análise de riscos, benefícios e todo o trabalho preventivo estabelecido por todos os requisitos da estrutura de alto nível. Então ela trata de melhoria, não conformidades e ação corretiva, obviamente com a mesma estrutura que a 9001. Com base nisso, nós percebemos também que dentro do requisito 8 existem dois subrequisitos extremamente importantes e que são subdivididos em vários itens. Um deles é o requisito 8.10, que trata das organizações centradas nas pessoas, e para isso nós da GMP Academy estudamos e aprofundamos o nosso conhecimento numa norma ISO 27501, que fala de organização centrada no ser humano, e preparamos também um treinamento específico para organizações centradas no ser humano com a ISO 27501, e também o subrequisito 8.12, segurança do paciente, que agora traz uma visão mais abrangente de segurança do paciente, além de incluir segurança cirúrgica, segurança de medicamento, ela fala em segurança em hemoterapia, do ciclo de sangue, do tromboembolismo, da transfusão de sangue e hemocomponentes. Estamos fechando um pacote, então, de informações para transferir conhecimento. O primeiro treinamento é um de análise e interpretação da ISO 7101, o segundo é um treinamento de transição da ISO 9001 para a ISO 7101. O terceiro, vocês vão receber essas informações, vai falar especificamente do requisito de organização centrada no ser humano. O quarto vai falar da segurança do paciente com foco na ISO 7101. Nós temos um treinamento de formação de auditores internos, onde nós vamos falar da 7101 mais a 19011, e um treinamento de formação de auditores líderes, onde a gente vai falar da ISO 7101, da norma ISO 10005 sobre documentação de um sistema de gestão da qualidade, da ISO 10013 sobre como estruturar planos da qualidade para o sistema de gestão, e aí nós vamos falar
de um plano de auditoria, de um plano de treinamento, de um plano de manutenção, de um plano de calibração, de um plano de integração dos novos funcionários, os diversos planos necessários à implementação de um sistema de gestão da organização de saúde e, obviamente, da 19.011 como um sistema de gestão das auditorias. A ideia geral, então, dessa aula gratuita foi passar para vocês as peculiaridades e as necessidades que as organizações de saúde terão ao fazer a transição da 9001 para a 7101. Entendendo que até o momento a Associação Brasileira de Normas Técnicas ainda está trabalhando na tradução dessa norma para fazer a internacionalização da norma ISO. Ela já está internacionalizada numa série de países, ela já está nos Estados Unidos, está em Portugal, está na Argentina, está no México, está na Colômbia, no Equador, mas por enquanto ela ainda não é uma NBR ou uma norma brasileira registrada, então ela não é uma NBR ISO 7101. Estamos aguardando que a ABNT disponibilize essa norma no mercado, mas de qualquer forma, a nossa equipe desde 2023 tem estudado profundamente essa norma. Já estruturamos um manual de gestão da qualidade com base na ISO 7101, estruturamos uma lista mestra de documentos com base na documentação mínima necessária para fazer a transição ou a implantação da ISO 7101. Já estudamos e dividimos em módulos uma lista de verificação para cada um dos requisitos para que sejam usadas nas auditorias, para que a gente entenda a análise do gap entre o que a gente tem da 9001 para a ISO 7101. E temos uma série de documentos de apoio, como uma orientação para a estruturação da missão, da visão, dos valores, agora com foco nas organizações de saúde, como desenvolver e implementar uma política da qualidade em saúde, como trabalhar com os indicadores de desempenho para a saúde, usando a Organização Mundial de Saúde como referência, como perceber os impactos do meio ambiente na saúde da população, e aí nós vamos falar dos extremos climáticos, dos grandes desastres por temporais, das grandes calamidades. Isso tudo está previsto dentro da ISO 7101, como montar o seu plano de emergência para atender a nossa população em situações de extrema calamidade. Isso tudo vai ser tratado dentro do nosso pacote de treinamentos. Espero, mais uma vez, que vocês tenham absorvido esse conhecimento, percebido a importância desse novo sistema de gestão da qualidade, agora específico para as organizações de saúde, e ficamos à disposição de vocês para qualquer outra necessidade. Até breve e obrigado.